ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor. Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Calmo, sereno, tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso levou amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele a vida eterna com Deus, com Deus. Isso foi história levada no seio baú. Só porque me amou, Morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós podemos te servir. Te agradecer porque o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor nos deu um livramento na semana que passou, o Senhor está conosco aqui no dia de hoje. Sabemos que o Senhor está aqui recebendo o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão a Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por estar no nosso meio. Te agradecemos de um modo todo especial, meu Pai, pelos irmãos que dedicaram a Ti os dízimos e também as suas ofertas, Senhor. Muito obrigada por tudo. Nós te oramos assim, agradecidos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Os demais, meus amados, que permaneceram aqui no templo, peço a todos que, em reverência à palavra de Deus, se coloquem de pé
no lugar em que você está. Nós hoje encerraremos a exposição bíblica das cartas de João. Nos últimos meses, nos nossos cultos dominicais noturnos, nós temos aí nos dedicado à exposição das cartas de João. Primeira, segunda e terceira carta. Hoje nós veremos a parte final da terceira carta de João. Terceira carta de João, versos de 9 a 15. O texto já está aqui projetado no Data Show, pode apagar essas luzes aqui da frente. Os irmãos que estão lá no fundo, se estiverem próximos de alguém que está sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa, compartilhe a sua Bíblia com ela. Você também pode acompanhar a leitura do texto aqui no slide, no Data Show. O texto está exposto aqui. Terceira Epístola de João, versículos de 9 a 15. Amém? A palavra de Deus nos diz assim, meus amados: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Podem se sentar, meus irmãos. Meus amados, sem fé é impossível agradar a Deus. Abra sua mente, abra o seu coração para a palavra que será pregada, alimenta-te da palavra de Deus nessa noite mais uma vez. Amém? Meus irmãos, nos últimos meses, como eu já disse, nós temos nos dedicado à exposição bíblica das cartas, das epístolas escritas pelo apóstolo João. Já fizemos a exposição da primeira carta, que teve aí como ênfase principal o alerta dado por João aos crentes quanto a falsos mestres, quanto a falsos pregadores que estavam disseminando doutrinas estranhas nas igrejas daquela época. A segunda carta, meus irmãos, também de modo semelhante, João também alerta os crentes quanto a esses falsos mestres, contra as falsas doutrinas, a respeito das falsas doutrinas. E na segunda carta, de modo mais especial, João vai vai falar aos crentes, mais especificamente daquele período, quanto à inadmissibilidade. Olha só que palavra grande, né, meus irmãos? Dei conta de falar. Ou seja, João não admitia que falsos mestres fossem recepcionados pelos crentes em suas casas, certo? Então, se por um lado, João exortava os crentes a serem hospitaleiros com os missionários, com os pregadores da verdade, por outro lado, ele instruía os crentes a não receber falsos mestres em suas casas. Então essa é uma das ênfases que João dá na sua segunda carta. Nessa terceira carta, meus irmãos, que é uma carta bem pequena, nós vimos a primeira parte dela no domingo passado e hoje já estaremos encerrando. Eu quero fazer com os irmãos aqui a leitura das características gerais novamente, que estão aqui no nosso slide. O autor, o apóstolo João, como já foi dito, essa terceira carta, a exemplo das outras três, foi escrita, meus irmãos, possivelmente
lembrando aqui a cada um dos irmãos que essas datas são suposições, porque o texto original não identifica essa data específica. Então, com base em alguns elementos do texto, é que os estudiosos traçam aí essas prováveis datas, certo? Então, é exemplo da primeira e da segunda, a terceira carta escrita por João, também aí foi possivelmente escrita entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. Quando João escreveu essa terceira carta, ele a escreveu para um destinatário específico. O destinatário original dessa terceira carta era um filho na fé de João, que tinha por nome Gaio. Certo, meus amados? Esse nome Gaio, ele aparece outras vezes no Novo Testamento. Só que nós não podemos afirmar com certeza que esse Gaio, a quem João destinou essa terceira carta, é o mesmo Gaio que aparece nas outras literaturas do Novo Testamento. Por que nós não podemos afirmar isso, meus amados? Porque o nome Gaio era muito comum naquela época. Certo? Então, como era um nome muito comum, nós não podemos afirmar com certeza que esse Gaio aqui, para quem João escreveu a terceira carta, é o mesmo Gaio que aparece aí em outras literaturas do Novo Testamento. Isso também, meus irmãos, não interfere em nada na nossa interpretação desse texto da terceira carta. O fato é que João escreveu essa terceira carta para um discípulo, para um filho na fé, e esse filho na fé tinha por nome Gaio, certo? O propósito, meus irmãos, qual foi o propósito de João ao escrever essa terceira carta para essa ovelha, para esse crente chamado Gaio? Incentivar o serviço ao próximo. A preocupação central é que os missionários viajantes deveriam ser recebidos com toda hospitalidade, de acordo com o princípio do amor cristão. Então veja só que coisa interessante, meus irmãos. Na segunda carta escrita por João, João vai alertar os crentes, irmã Rosilane, a tomarem cuidado com as pessoas que eles estavam recebendo em suas casas. Por quê? Porque muitos falsos profetas estavam se dirigindo às comunidades cristãs, e esses falsos profetas estavam se aproveitando da hospitalidade dos crentes para disseminar as suas heresias, certo? Então, na segunda carta, João, ele vai exortar os crentes, ele vai alertar os crentes, dizendo a eles: tomem cuidado. Vocês não devem receber nas suas casas pessoas que pregam heresias. Aliás, vocês não devem sequer dar as boas-vindas a essas pessoas. Porque naquela época, meus irmãos, dar as boas-vindas, ser hospitaleiro, significava concordar com a mensagem que a pessoa portava. Certo? Então, colocar uma pessoa dentro de casa, isso nós podemos dizer que até o dia de hoje, certo? Se nós colocamos uma pessoa dentro da nossa casa, se nós convidamos uma pessoa para a intimidade do nosso lar, isso significa que nós temos certa afinidade com essa pessoa. Então, reconhecendo isso, principalmente naquela época em que a hospitalidade era um dom muito cultivado, certo? João, então, exorta os crentes dizendo: não recebam falsos pregadores na casa de vocês. Se vocês perceberem que a pregação dessas pessoas está indo no sentido contrário daquilo que eu e os demais apóstolos temos ensinado a vocês, não recebam eles em suas casas, nem deem a eles as boas-vindas, certo? Então essa foi a exortação que João deu para os crentes na sua segunda carta. Já nessa terceira aqui, irmão Divanes, ele muda a retórica, certo? Ele já vai exortar os crentes, dizendo a eles: se na segunda carta eu disse que os falsos pregadores não merecem a hospitalidade de vocês, aqui o assunto já é o contrário. Os pregadores da verdade, os missionários, aqueles que pregam de forma itinerante, ou seja, os missionários como nós os conhecemos hoje, esses que pregam o evangelho verdadeiro, esses merecem todo o cuidado, toda a atenção,
toda a hospitalidade de vocês. Por que ele vai dizer isso, irmã Rosana? Porque tinha um certo cidadão nessa comunidade para a qual João estava escrevendo, nós vamos ver sobre ele daqui a pouco, certo? Esse cidadão, ele estava impedindo os crentes de receber os pregadores nas suas casas. Por quê? Porque ele mesmo era um falso pregador, certo? E nós vamos ver daqui a pouco, eu vou mostrar isso para os irmãos. Uma das características, meus irmãos, dos falsos pregadores, dos falsos mestres, é a presunção, a arrogância. Eles sempre querem ter a primazia, certo? E por serem arrogantes, presunçosos, eles não aceitam que outras pessoas que pregam a verdade se aproximem deles. Até porque, se isso acontecer, a mentira que eles pregam será o quê? Será desmascarada. Certo, meus irmãos? Então, nessa comunidade onde Gaio congregava, estava acontecendo esse problema. Tinha um cidadão ali que estava liderando a igreja, mas ele estava pregando doutrinas completamente contrárias à fé cristã tradicional. João ficou sabendo disso, certo? João ficou sabendo disso, então ele escreve aos crentes dizendo para eles: não, senhor, vocês têm que ser hospitaleiros sim. Todo pregador da verdade que chegar até vocês, vocês devem receber em suas casas, ao contrário do que esse cidadão está ensinando para vocês aí. E aí João vai ser até meio que incisivo, ele vai dizer, ó, e podem deixar que quando eu for pessoalmente aí, eu vou confrontar esse rapazinho. Lógico que aqui, meus irmãos, eu estou usando a terminologia mais moderna, para fazer com que os irmãos entendam exatamente o que João estava querendo dizer, certo? Mas para nós traduzirmos aqui em linhas gerais, digamos aqui que eu estivesse pregando a vocês doutrinas completamente contrárias. E aí pregadores da verdade que estavam querendo vir aqui pregar, e eu, com medo deles, o que eu estava fazendo? Não permitia que eles viessem até aqui. E para piorar, se eu ficasse sabendo que algum de vocês estava recebendo essas pessoas nas suas casas, o que eu ia fazer? Exortar vocês, brigar com vocês e até expulsar vocês da igreja. Era isso que estava acontecendo aí, nesse contexto da terceira carta escrita por João. Amém? Nós vamos ler o texto novamente e os irmãos vão acompanhar de modo mais claro as ideias que eu quero desenvolver com os irmãos nessa noite, encerrando aí essa exposição das cartas de João, que nós já começamos aí há alguns meses atrás. Vamos lá, meus irmãos. Versículo 9. Escrevi algumas palavras à igreja. A qual igreja, meus irmãos? A essa igreja em que Gaio congregava, certo? Então, lembrando aqui, João escreveu essa terceira carta para um filho na fé que tinha por nome Gaio. Gaio, ele congregava em uma determinada igreja, e é a esta igreja, dessa igreja que João está falando aqui, certo? Escrevi algumas palavras à igreja em que Gaio congregava, mas Diótrefes, está aí o cidadãozinho que eu disse para os irmãos, certo? O presunçoso, o arrogante, o falso líder, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Olha só que interessante aqui, irmã Rosilane. João está dizendo aqui que esse Diótrefes, ele gosta de exercer a primazia entre os demais. Meus irmãos, presunção, arrogância, aquilo, se achar melhor do que os outros, totalitário, autoritário, essas características todas que eu citei para os irmãos, são características evidentes dos chamados falsos mestres, falsos líderes, certo? Todo falso líder, meus irmãos, todo falso pregador, todo falso mestre, irmã Heloísa, é presunçoso, é arrogante, não aceita a opinião dos outros, certo? Gosta de ter a primazia entre todos, certo? Agora, vejam bem, meus irmãos, como que os falsos mestres se distinguem dos verdadeiros. O nosso Senhor Jesus, meus amados, ele vai nos ensinar que aquele dentre vós que quiser ser o primeiro, que na verdade seja o último. Aquele dentre vós que quiser ser o maior, que na verdade seja o menor. Os irmãos se lembram em qual situação que Jesus fez essa exortação? Alguns apóstolos chegaram para Jesus e disseram para ele: Senhor Jesus, permita que nós, lá na glória, nos sentemos do seu lado. Ou seja, esses apóstolos estavam querendo ter a primazia
diante dos demais. Olha só, irmão Alex, está vendo? Os apóstolos eram seres humanos como eu e você, meu irmão. Eram pecadores. Tinham desejos carnais como eu e você. E num dado momento ali, na companhia de Jesus, eles chegaram para Jesus e perguntaram isso: Senhor Jesus, nós gostaríamos aí que o Senhor, lá na glória, nos deixasse sentar um à sua direita ou da sua esquerda. Olha só, irmão Divones. Alguns apóstolos querendo ter a primazia diante dos demais. E foi nessa situação, meus amados, que Jesus então disse para eles: meus irmãos, eu quero dizer para vocês que aquele dentre vocês que quiser ser o maior, que se faça o menor. E por que Jesus disse isso, meus irmãos? Porque ele mesmo, Jesus, estava mostrando esse exemplo na prática. Jesus, meus amados, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus unigênito que se fez carne. Olha só, irmão Divones, o que Jesus foi capaz de fazer. Jesus ali em Filipenses 2, a doutrina da kenosis, a auto-humilhação de Jesus, Jesus ali nos mostra, Paulo ali falando aos filipenses, nos escancara essa doutrina maravilhosa, que mostra Jesus Cristo abandonando toda a sua glória, toda a sua majestade, se fazendo homem como eu e como você, e se submetendo a uma morte de cruz, que era a pior morte naquele período. Aliás, meus irmãos, a pena da crucificação é considerada até os dias de hoje como uma das piores e mais humilhantes penas na história do direito penal. Já disse isso aqui para os irmãos em outras situações. E Jesus, irmão Alex, se submeteu a tudo isso. Então veja bem, meu irmão, Jesus, sendo ele Rei dos Reis, não teve a presunção de invocar a sua realeza quando esteve aqui. Pelo contrário, ele foi humilde. Jesus, irmã Jusilane, enquanto esteve nessa terra, mesmo sendo Deus, ele se humilhou. E é assim, irmã Karine, que o verdadeiro crente deve se portar nessa terra. É assim que o verdadeiro líder, que o verdadeiro pastor, que o verdadeiro pregador deve se comportar na face da terra. No reino de Deus, irmã Jaqueline, dentre aqueles que pregam a verdade, não há espaço para arrogância, não há espaço para soberba, não há espaço para presunção, irmão Genivaldo. Pelo contrário, o pastor na igreja, ele tem que se considerar o menor. Eu sou tão servo quanto os irmãos. Eu tenho que vigiar tanto quanto os irmãos. Amém, meus amados? A vigilância, o serviço, a humildade são requisitos para todos os crentes, inclusive para os líderes. Amém, meus irmãos? Mas o que estava acontecendo aqui, irmã Verônica? Esse Diótrefes não. Esse Diótrefes era o líder da igreja, ali onde Gaio congregava, só que ele, irmão Edivando, ele estava querendo ter a primazia entre todos. Era um arrogante, um presunçoso. Era tão arrogante que, olha só ali, João estava dizendo ali que ele escreveu algumas palavras para essa igreja, certo? Mas Diótrefes não recebeu essas palavras. O texto está dizendo que Diótrefes não deu acolhida às palavras de um apóstolo de Jesus. Olha só a arrogância e a presunção desse homem. Incrivelmente, irmã Roseline, isso continua acontecendo hoje. Há inúmeros falsos mestres e falsos pregadores aí fora. E quando nós, irmã Catrine, que pregamos a verdade, nos aproximamos deles para poder exortá-los, para confrontá-los, para tentar trazê-los para a verdade, vocês acham que eles nos dão ouvidos? Não nos dão ouvidos. Brigam conosco. Nos caluniam, como inclusive Diótrefes estava fazendo com o próprio apóstolo João. É isso que o texto vai continuar nos dizendo. Olha só, meus irmãos, versículo 10. Por isso, quando eu for aí, João dizendo, ou seja, por isso, quando eu, João, for aí visitar vocês pessoalmente, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. Olha só, a que ponto que chegou esse Diótrefes, irmão Alex? Ele estava caluniando o apóstolo João.
O que é caluniar? É falar mentiras, é denegrir a reputação de uma pessoa com mentiras. Esse Diótrefes, que queria aí ser o líder supremo daquela comunidade, além de não receber as palavras de um apóstolo de Jesus, ainda caluniava o apóstolo. Isso, meus irmãos, é o que os falsos líderes fazem. Não aceitam exortação, não aceitam serem confrontados e, para piorar, caluniam. Nós observamos, meus irmãos, isso acontecer aí constantemente, certo? A gente vê aí essas inúmeras seitas e heresias que existem aí. Quando um desses líderes é confrontado publicamente, ao invés deles reconhecerem os seus erros e se humilharem, o que eles fazem? Eles começam a caluniar. E isso acontece constantemente. Por quê? Porque essa presunção, essa arrogância, esse comportamento caluniador é característica evidente dos falsos mestres, dos falsos líderes. O versículo 10 continua: e não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Olha só o que esse Diótrefes estava fazendo. Gaio, meus irmãos, nessa carta, está sendo elogiado por João porque Gaio era um servo hospitaleiro. Ou seja, todo missionário que chegava lá na igreja para pregar, o que Gaio fazia? Ele recebia na casa dele e cuidava muito bem, certo? Esse Diótrefes, por outro lado, não era hospitaleiro, certo? E o pior, ele não aceitava que os crentes da comunidade que ele liderava fossem também hospitaleiros. E para piorar mais ainda, se ele soubesse que algum crente lá da igreja estava recebendo na sua casa algum pregador, o que Diótrefes fazia? Expulsava a pessoa da igreja. Já imaginou um autoritarismo desse, irmã Rosilane? Autoritarismo, totalitarismo, presunção, arrogância, soberba são características evidentes de falsos líderes, de falsos mestres. E esse cidadão aí chamado Diótrefes estava fazendo todas estas coisas. Tudo isso. E João aqui diz que quando ele tiver a oportunidade de estar lá presencialmente, ele vai confrontar esse falso líder. Até porque, meus irmãos, esse é também o papel do verdadeiro pregador. Sabia disso, irmão Alex? Nós que pregamos a verdade, nós não podemos, irmã Claudete, nos calar diante das heresias. Os irmãos já viram aquele ditado popular que diz que quem cala, consente? Uns já viram aquela frase famosa que diz aí que o que nos preocupa não é a fala ou o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Se nós, meus amados, que pregamos a verdade, nos calarmos diante das heresias que são pregadas, ora, é óbvio que elas vão aí se estender e vão causar danos horríveis, inclusive na comunidade em que nós estamos. Nós não podemos nos calar, principalmente nós que temos aí, que recebemos de Deus a vocação para liderar uma comunidade de crentes. Nós não podemos nos calar. Porque se eu me calo, irmã Ednete, uma dessas heresias que possivelmente possa ser pregada à irmã, pode destruir a sua vida e também destruir toda a comunidade na qual nós estamos inseridos. O pastor, nesse ponto, meus irmãos, ele tem que ser vigilante, ele tem que estar atento o tempo inteiro, não permitindo que falsos ensinos se alastrem por toda a comunidade. E esse comportamento vigilante, nós observamos em todos os líderes verdadeiros que são citados no Novo Testamento. Vamos continuar aqui, meus irmãos, versículo 11. João aqui continua dizendo para Gaio, essa mensagem também é para mim e para você. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quais são, irmã Jaqueline, as atitudes más que João está condenando aqui? João está condenando a soberba,
João está condenando a arrogância, João está condenando a presunção desse Diótrefes, João está condenando também, irmã Verônica, a falta de hospitalidade de Diótrefes diante dos pregadores que estavam chegando lá na igreja e queriam pregar o evangelho. Então essas 4 atitudes estão sendo condenadas por João aqui. Vamos ver novamente? Arrogância, soberba, presunção e falta de hospitalidade. João está condenando claramente esses 4 comportamentos que permeavam a vida desse cidadão chamado Diótrefes. E ele vem aqui e nos diz, amado, ou seja, está dizendo, Gaio, não imite o que é mal. Em outras palavras, João está dizendo para ele, Gaio, não seja presunçoso, não seja arrogante, não seja soberbo, não falte com a hospitalidade para com os mensageiros do evangelho que têm chegado até vocês. Gaio, aquele que pratica o bem, procede de Deus, mas aquele que pratica o mal, esse jamais viu a Deus. Ainda que seja um suposto líder. Certo, irmã Divones? Então, ainda que seja alguém com posição de liderança, se essa pessoa, meu irmão, não pratica o que é bom, se essa pessoa não é humilde, se essa pessoa não é hospitaleira, se pelo contrário, ela é presunçosa, arrogante, soberba e falta com hospitalidade, ainda que seja um líder, João está dizendo aqui claramente que essa pessoa não procede de Deus. Amém, irmã Jaqueline? Nós temos que estar, atentos. Amém? Líderes autoritários, totalitários, arrogantes, presunçosos, e que não aceitam a companhia de outros, meus irmãos, isso é um perigo muito grande, e nós precisamos estar atentos a isso, amém? Versículo 12, agora, vejam só, meus irmãos, aqui agora João ele vai fazer um paradoxo. Se por um lado, naquela igreja, existia um homem arrogante, presunçoso, não hospitaleiro, e esse homem era Diótrefes, João agora ele vai citar aqui um exemplo contrário, que é o exemplo de Demétrio, certo? Demétrio, meus irmãos, a maioria dos estudiosos concorda que possivelmente, meus irmãos, Demétrio, ele foi o portador dessa carta, certo? Então, a maioria dos estudiosos vai afirmar que Demétrio aqui recebeu a responsabilidade de levar essa carta até Gaio, certo? E aí João então aproveita para fazer as suas recomendações a respeito de Demétrio. Olha só, irmão Alex, veja bem que o líder, ele critica o mau comportamento, mas ele também elogia o bom comportamento. O líder, meus irmãos, ele destaca o mau testemunho, mas ele também destaca o bom testemunho. É o que João vai fazer aqui, versículo 12. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Então João está aqui elogiando Demétrio, que possivelmente foi o portador desta terceira carta, ou seja, esse Demétrio que recebeu a responsabilidade de João de levar essa carta até Gaio, certo? E João está dizendo, Gaio, Demétrio é um homem de bom testemunho. É o exemplo de homens como Demétrio que vocês devem seguir, e não o exemplo de homens como Diótrefes. Quem pratica o bem é de Deus. Quem não pratica o bem, jamais viu a Deus. E aí aqui João, então, ele coloca 2 exemplos bem claros, para que Gaio soubesse bem quem que ele deveria imitar. Diótrefes era o exemplo de pessoa que não deveria ser imitada. Demétrio já é o contrário, é o exemplo de crente que deveria ser seguido, porque ele tinha bom testemunho dos apóstolos, tinha bom testemunho na comunidade cristã. E aqui, meus irmãos, a gente não pode deixar de fazer aquela pergunta, né? Que de certa forma eu já fiz aos irmãos em pregações anteriores. Como é visto, como é conhecido o seu testemunho por onde você passa? Imagine você, irmão Alex, que o apóstolo João estivesse escrevendo essa carta aqui, a segunda igreja batista em Rio Verde, certo?
e que você fosse o portador da carta, meu irmão, será que João poderia dizer aqui, quanto a Alex, todos dão um bom testemunho dele? Em outras palavras, Gaio, siga o exemplo do Alex. É um crente de verdade. É alguém que dá bom exemplo. Será que é esse o testemunho que as pessoas conhecem de você, irmão Genivaldo? Será esse, irmão Cleiton, o testemunho que as pessoas conhecem de você? Será esse, meus irmãos, o testemunho que as pessoas conhecem de mim? Fato é, meus amados, que nós, enquanto cristãos, precisamos ter um bom testemunho. É aquele ditado popular, né, que diz que a palavra, ela fala, mas o testemunho grita. Não é verdade? Há até uma outra versão desse ditado, né, que eu não me recordo aqui ao certo, mas caminha nesse mesmo sentido. Palavras, certa vez, meus irmãos, o pastor, que teve a responsabilidade de me acompanhar nos meus primeiros anos de fé, ele disse isso numa mensagem, eu nunca esqueci, meu irmão, e eu já compartilhei isso inclusive com os irmãos aqui. Ele disse o seguinte, que palavras expressam sentimentos, atitudes expressam o caráter. Olha só que ensino maravilhoso. E é verdade. O nosso testemunho prático, meus irmãos, fala muito mais do que as nossas palavras, certo? Imagine você sendo elogiado por algum dos apóstolos ou pelo próprio Deus, diante de um bom testemunho que você esteja praticando na comunidade da qual você faz parte. Que sejamos, irmão Suedson, Demétrios, e não Diótrefes. Viu, irmã Claudete? Que sejamos Demétrios, que tenhamos bom testemunho, que não sejamos como Diótrefes, com um péssimo testemunho. O encerramento dessa carta, meus irmãos, é característico de toda a carta, certo? As cartas, meus irmãos, as epístolas, elas começam com um cumprimento, com uma congratulação, e elas terminam aí, logicamente, com uma saudação, com os cumprimentos finais, certo? É assim que João termina a sua terceira carta. Ele diz aqui no versículo 13, muitas coisas tinha para lhe escrever, falando para Gaio, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. E aqui João faz a sua despedida. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos um por um. Amém? E assim o apóstolo João encerra a sua terceira carta. E assim, meus caros irmãos, nós encerramos a exposição bíblica das cartas de João. O grande ensino, meus irmãos, que nós tiramos desse texto de hoje. Primeira coisa, nós precisamos estar atentos às pessoas que estão à nossa volta, principalmente àqueles que exercem cargos de liderança. Um líder de verdade, um pregador de verdade, não é arrogante, não é soberbo, não é presunçoso. Um pregador de verdade jamais falta com a hospitalidade para com os demais pregadores. Pelo contrário, um pregador de verdade é hospitaleiro, um pregador de verdade é servo, um pregador de verdade é cuidadoso, um pregador de verdade é humilde, a exemplo do próprio Jesus Cristo. Amém? Outra verdade, meus irmãos, que nós aprendemos no texto de hoje, o testemunho fala mais do que 1000 palavras. Amém? Que as pessoas lá fora, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, possam te conhecer muito mais pelas suas atitudes práticas do que por aquilo que você fala. Porque palavras expressam sentimentos, mas atitudes expressam o caráter. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos nesse momento, curve a sua cabeça.
Eu não poderia, meus amados, encerrar esta mensagem sem antes fazer a você que está nos ouvindo, que está aqui neste templo, e também a você que nos acompanha nessa mensagem em vídeo, fazer a você um convite especial. Nós aprendemos nessa noite que devemos tomar cuidado com falsos líderes que nos rodeiam nos 4 cantos dessa terra. Há características especiais que nós devemos levar em consideração para reconhecermos um verdadeiro pregador da palavra de Deus. Nós aprendemos também nessa noite, meus amados irmãos, e eu peço a toda a igreja que ore nesse instante, interceda pela pessoa que está do seu lado. Nós não sabemos se aqui no nosso meio existe alguma pessoa que ainda não fez uma aliança de fé verdadeira com Jesus, e esse momento é para que essa pessoa possa refletir em tudo que foi dito e possa tomar uma decisão importantíssima em sua vida. Por isso é tão importante que você, que já é filho de Deus, interceda por essa pessoa. Nós aprendemos também nessa noite que muito mais do que palavras, nós como cristãos precisamos falar através do nosso testemunho. Nós precisamos ter um bom testemunho. E o maior testemunho que nós temos para compartilhar com você nessa noite é o testemunho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Às vezes você pode estar pensando aí, mas eu conheço tanto falso crente, eu conheço tanto crente aí que dá um péssimo testemunho. Eu quero dizer para você nessa noite que infelizmente eu concordo com você. Existem aí inúmeras pessoas que se dizem crentes, mas que têm um péssimo comportamento, que têm um péssimo testemunho. Mas eu quero dizer a você que está me ouvindo nessa noite, que se você não pode se basear nos testemunhos das pessoas que estão à sua volta, há alguém muito maior que nós, em que você pode e deve se basear. E esse alguém se chama Jesus Cristo. Eu quero te desafiar nessa noite a apontar uma única falha em Jesus. Eu quero te desafiar nessa noite a apontar uma única falha de testemunho em Jesus. Uma única atitude errada que Jesus possa ter tomado. Jesus foi capaz de morrer. Jesus deu a sua vida para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E há muitas pessoas aqui nessa noite que já entenderam essa verdade, entregaram as suas vidas completamente nas mãos de Jesus. E essas pessoas estão orando por você nesse momento, porque nós não sabemos se você já tomou essa decisão na sua vida. Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, eu não sei se você já fez uma aliança de fé com Jesus. Eu não sei se você continua vivendo como se Deus não existisse. Eu não sei se você continua vivendo no pecado. Mas nessa noite, eu quero te desafiar a fazer parte dessa família maravilhosa que é a família de Jesus. Nessa noite eu quero te desafiar a reconhecer os seus pecados, a se arrepender de cada um deles e a abrir o seu coração para que Jesus Cristo possa fazer morada definitiva nele. E apenas com Jesus morando no seu coração é que todas as verdades que você aprendeu nesta noite através da pregação, somente com Jesus em sua vida é que você poderá colocar em prática todas as verdades que nessa noite foram pregadas. Sem Jesus, meus amados, nós nos tornamos arrogantes, nós nos tornamos presunçosos, nós nos tornamos soberbos. Sem Jesus, meus amados, nós confiamos em nossas próprias forças. Sem Jesus, nós perdemos o amor uns pelos outros. Nós nos isolamos dentro dos nossos próprios mundos. Com Jesus, nós nos tornamos amorosos. Com Jesus, nós nos tornamos hospitaleiros. Com Jesus, nós deixamos de olhar para o nosso próprio umbigo. Nós deixamos de confiar nas nossas próprias forças. Com Jesus, nós nos tornamos humildes. Nós nos tornamos servos uns dos outros. Se você
você quer se transformar nessa pessoa maravilhosa, você precisa entregar a sua vida nas mãos de Jesus. E é para isso que eu estou dando a oportunidade a você nesse momento. Eu não conheço todas as pessoas que estão aqui nessa noite. Eu não conheço você que está acompanhando esta mensagem em vídeo. Mas eu quero dizer a você o que Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós estamos afastados de Deus por causa do nosso pecado. E a única forma de nós nos religarmos a Deus é confessando Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Jesus é o único caminho. Jesus é a única verdade. Jesus é a única fonte de vida. A palavra de Deus ainda nos diz em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 32. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Todo aquele que me negar, ou que se envergonhar de mim perante os homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Qual será a decisão que você tomará nesse momento? O Espírito Santo de Deus é que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, você tem uma decisão importante a tomar nesse instante: entregar-se completamente a Jesus ou continuar vivendo longe dele. Eu pergunto a você nessa noite: há alguém neste lugar que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus? Há alguém neste lugar que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Levante uma de suas mãos, que eu gostaria de orar por você. Se você reconhece que é um pecador, se você reconhece que precisa de Jesus, se você reconhece que tem sido um arrogante, um soberbo, se você reconhece que não tem tido um bom testemunho por onde você tem passado, nessa noite você tem a oportunidade de mudar a sua vida, fazendo uma aliança de fé verdadeira com Jesus Cristo. Se você deseja fazer essa aliança de fé, levante uma de suas mãos bem alto. Tudo que eu farei por você nessa noite é orar, agradecendo a Deus pela sua decisão e confirmando essa decisão juntamente com você, diante do nosso Pai que está nos céus. Há alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Levante uma de suas mãos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É a mensagem que Deus tem para você nesse momento. Esse convite, meus amados, também serve para aqueles que um dia já tomaram essa decisão em suas vidas, mas que por alguma razão acabaram se desviando dos caminhos do Senhor. Se você, após ouvir essa mensagem, o Espírito Santo de Deus está aí falando ao seu coração, e você deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja, levante uma de suas mãos, que nós queremos orar por você. Alguém nessa noite que está desviado dos caminhos de Deus e deseja se reconciliar com Ele e com sua igreja, levante uma de suas mãos, que nós vamos orar pela sua vida. Se não há ninguém, eu quero orar por você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo. Você pode fazer essa oração comigo nesse momento, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, eu reconheço que tenho vivido longe de Ti, eu reconheço, Senhor Jesus, que tenho confiado em minhas próprias forças, que tenho caminhado na arrogância, na soberba da minha própria vida. Eu reconheço, Senhor Jesus, que não tenho tido um bom testemunho diante do Senhor e também diante das pessoas que estão à minha volta. Mas nessa noite eu entendi a Tua mensagem e quero nesse momento reconhecer que sou um pecador. Quero pedir perdão pelas minhas falhas e quero clamar ao Senhor para que faça morada eterna na minha vida.
Senhor Jesus, eu me entrego completamente diante de Ti. Peço perdão pelos meus pecados e espero que o Senhor possa, de hoje em diante, guiar os meus passos até a eternidade. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Se coloque de pé nesse momento. Nós estamos chegando, meus amados, ao final de mais um culto aqui na Segunda Igreja Batista em Rio Verde. Você que nessa noite teve a oportunidade de entregar a sua vida nas mãos de Jesus e não o fez, a minha oração é para que Deus te conceda uma nova oportunidade. A palavra de Deus nos diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Eu peço a Deus nesse momento que você, antes de morrer, tenha a oportunidade de reconhecer que você é um pecador, que você precisa de Jesus e que sem Ele a sua vida não passa de absolutamente nada. Sem Jesus, meus irmãos, nós não somos absolutamente nada. Jesus é e sempre será o Senhor das nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Agradeça a Deus por tudo aquilo que você viu e ouviu na noite de hoje. Agradeça a Deus, meus irmãos, por todo o aprendizado que nós tivemos durante a exposição das cartas de João. Amém? Nós pregamos aqui, meus irmãos, versículo após versículo, na primeira, segunda e terceira carta de João. É um privilégio que Deus nos concedeu. Aprendemos muito. Peça a Deus agora que Ele te ajude a colocar todo esse aprendizado em prática. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos, pelo recado da Tua palavra, e que esta palavra possa, ó Pai, ser completada em nossas vidas pela ação do Teu Espírito Santo. Que nós, de fato, meu Pai, possamos ser não apenas ouvintes, mas praticantes de todas as verdades que têm sido pregadas neste templo pela graça e pela misericórdia do Senhor. Que agora, ó Pai, o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares em paz e em segurança. Que o Senhor possa conceder a cada um de nós uma noite de paz e de descanso e uma excelente semana em que a Tua boa, agradável e perfeita vontade continuarão prevalecendo sobre a vida de cada um de nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Seu Espírito Santo estejam conosco hoje e para todo sempre. Amém. E de si